Olá a todos. Continuando com nossas aulas de direito, em nossa última aula nós falamos da Seguridade Social e da Previdência Social. Dando continuidade em nossas aulas de direito previdenciário, hoje nós falaremos para que serve o direito previdenciário, da atuação do advogado que trabalha nesta área, da previdência privada, do direito empresarial previdenciário, do regime próprio da Previdência Social e da legislação previdenciária e do regulamento da Previdência. Para que serve o direito previdenciário? Para que possamos ter uma visão mais abrangente do que é uma Seguridade Social, onde o direito previdenciário está incluso, nós podemos compreender para que serve o direito previdenciário nesse ramo, nesse meio, né? O direito previdenciário é o que regulamenta a aplicação das leis direcionadas à Previdência Social e suas relações na sociedade, desde as questões dos princípios que guiam a Previdência e a divisão da contribuição na sociedade até o benefício direto das pessoas. De acordo com o que falamos na aula anterior, o direito previdenciário, num escopo mais comum e maior, ele cuida das questões relacionadas à Previdência Social e à relação entre os beneficiários e o pagamento através do poder público. No entanto, a aplicação do direito previdenciário pelo profissional do direito, ele vai muito mais além da mera relação entre os beneficiários da Previdência e as organizações públicas e privadas que realizam o pagamento do benefício e o que detalha, ou seja, que faz o detalhamento, certo, desse pagamento. Nós iremos agora, certo, falar cada caso, detalhando. Iniciemos falando das principais áreas de atuação. É comum que as pessoas e até advogados associem o direito previdenciário com o profissional que se especializa e lida com as questões relacionadas à Previdência Social. Mas o ramo de atuação do direito previdenciário é muito maior que isto. A Previdência Social, por ser um ramo de atuação cada vez mais ela tem assim uma discussão mais abrangente, certo? E devemos observar que a Previdência Social ela é mais discutida tanto pelo envelhecimento progressivo da população, certo? Que investe, aí nós observamos que ele vai inverter a pirâmide etária. Quando falamos lá da reforma da Previdência, que foi aprovada em 2019, nós verificamos esta inversão relacionada a essa pirâmide etária. Tá? Desta forma, iremos destacar a atuação de advogados nas previdências privadas, no direito empresarial previdenciário e nos regimes próprios da Previdência Social, que é o RPPS. A Previdência Social, quanto à Previdência Social, nós podemos dizer que o advogado que trabalha com a Previdência Social, ele lida com as questões relacionadas ao valor dos benefícios de aposentadoria, seguro-desemprego e outras despesas relacionadas às questões de doença, de invalidez, e também ele vai lidar com a verificação dos cálculos do tempo para o recebimento da aposentadoria, além de eventuais problemas relacionados com o pagamento ou correção do valor da aposentadoria.
Quanto à previdência privada, a previdência privada é uma opção para que tem crescido no mercado. E com o passar do tempo, ele vem se mostrando como uma alternativa mais lucrativa do que a pensão de aposentadoria do INSS. A previdência privada, pela sua natureza contratual, ela é facultativa e possui regulamentos diferenciados da previdência social fornecida pelo INSS, o que, pela sua natureza, ele vem a ser necessário uma especialização específica por parte do advogado que atua na área. Do direito empresarial previdenciário, se existe advogado que representa o beneficiário de diferentes tipos de pensões, advindo da Previdência Social, também deve existir a área do direito previdenciário que cuida das questões empresariais ligadas ao tema. O advogado do direito previdenciário ligado à área empresarial, ele estuda e atua sobre os valores tributários aplicados sobre as empresas e em questões de acidentes de trabalho, procurando proteger o seu cliente, no caso a empresa, com as leis específicas da Previdência Social. No regime próprio da Previdência Social, são diferentes as categorias de servidores públicos que possuem sistemas previdenciários distintos do resto da população. Isto é o que se chama regime próprio. Com regras, esse regime ele tem regras próprias de captação monetária e de pagamento de seus benefícios. Muito embora seja uma área específica, os servidores públicos também possuem problemas de ordem de pagamento e de cálculo com os seus regimes próprios da Previdência. Então, nestes casos, eles precisam de um atendimento e de orientação jurídica. Quanto à legislação previdenciária, é necessário, como em outros pontos da Constituição Federal, que o Poder Legislativo ele crie regras específicas para dar autenticidade às normas constitucionais sobre as questões previdenciárias. Dentro do direito previdenciário, existem leis específicas que determinam o funcionamento dos direitos previdenciários. Tá? Dentro do direito previdenciário, existem leis específicas e regulam, estas leis, elas regulam a Seguridade Social. Também, dentro desse direito, certo, existem 3 leis que se destacam especificamente no que tange a legislação sobre a Previdência Social. Quais sejam? É a Lei 8.212, de 91, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e da sustentação monetária. A Lei 8.213, de 91, que expõe os planos dos benefícios da Previdência Social. E a Emenda Constitucional 103, de 2019, que é a emenda conhecida como Emenda da Reforma da Previdência, que alterou algumas das regras até então consolidadas. Todas essas duas leis e este emenda nós falamos na aula anterior, né? Quanto à reforma da Previdência, a reforma da Previdência, que entrou em vigor em 3 de novembro de 2019, ele traz novos desafios aos advogados interessados na área de direito previdenciário, por trazer importantes mudanças no sistema de pagamento e nos benefícios da Previdência Social. Entre as mudanças mais importantes está a idade e o tempo de contribuição mínimo para a aposentadoria, em sendo 65 anos de idade e 20 anos de contribuição para homens e 62 anos de idade e 15 anos de contribuição para mulheres. Além disso, o maior desafio para os advogados que da área de direito previdenciário serão os cálculos para a aposentadoria mínima, que começa em 60% do valor integral e do acúmulo de benefícios, que possui cálculos específicos. A demanda por representação jurídica em ações contra o poder público por causa de erros
de erros nos cálculos do tempo de contribuição e de percentagem dos benefícios certamente aumentarão nos próximos anos. Por esta razão, e sendo importante que o advogado interessado na área, ele venha se aperfeiçoar, certo, nesse conhecimento de direito previdenciário. Como era antes da reforma, da reforma, era a média dos 80% dos maiores salários. É necessário informar que vão entrar nesta regra quem preencheu os requisitos de idade, tempo de contribuição, carência ou pontos para a aposentadoria antes da reforma da Previdência, ou seja, antes de 12 de 11 de 2019. Normalmente, sua aposentadoria ela tem início em um dia em que você faz o pedido online ou que faz um agendamento junto ao INSS. Na prática, o cálculo consiste em atualizar todos os seus salários de contribuição. Primeiro, destaca-se aí os 20% dos maiores salários e fazer a média com os 80% dos maiores salários. Falamos agora um pouco sobre o divisor mínimo da aposentadoria com outro elemento que é considerado como cálculo do benefício. Nós falamos também que o cálculo antes da reforma de 2019 levava em conta a média dos 80% dos maiores salários, que é o que acontece, mas com uma exceção. Quem começou a pagar o INSS antes de 98 e contribuiu poucas vezes para o INSS, após julho de 94, ele deve estar atento ao divisor mínimo. A regra é que para fazer a média dos 80% dos maiores salários, deve-se ter pago pelo menos 60% do período após julho de 94. Caso tenha menos contribuição que 60% do período, ao invés de fazer uma média, soma-se todos os salários de contribuição atualizados, encontra-se o divisor mínimo, que é a quantidade de meses equivalente a 60% do período após julho de 94, até o mês anterior à aposentadoria, e aí divide-se a soma dos salários de contribuições atualizados pelo divisor mínimo. Vejamos o exemplo. João se deu entrada, uma pessoa deu entrada na aposentadoria em julho de 2019. Primeiro precisamos saber que entre julho de 94 a junho de 2019 existem 3 meses. Se ele pagou apenas 120 meses, menos que 180 meses, que é 60% dos 300 meses, a soma dos salários desta pessoa, vão ser divididos por 180, deixando de ser usado a regra dos 80%, que são maiores salários, que vai dar maior salário. O cálculo da aposentadoria aí, né, desta pessoa, vai ser considerado que pagou o que ele pagou nos últimos 10 anos pelo teto do INSS, que vai ficar assim, como ficou após a reforma dos 100% do salário mínimo. Dito isso, a partir de agora, será considerada a média de todos os seus salários, a partir de julho de 94, ou de quando você começou a contribuir para calcular a sua aposentadoria. Quem reuniu os requisitos para a aposentadoria antes da vigência da reforma, entra com a regra para calcular a média dos 80% dos maiores salários, como acabamos de falar. E como ficou o divisor mínimo da reforma, com a reforma? Desde a aprovação da reforma, em novembro de 2019, o divisor mínimo foi extinto por ele ter criado uma regra de transição em 99, que agora não vale mais como
com a nova reforma, considerando que o beneficiário ele tem a chance de ter, aí, se for feito desta forma, o valor do benefício quase em dobro em relação ao novo cálculo como divisor. O fator previdenciário ele muda tudo na hora de calcular a aposentadoria. O fator previdenciário é um grave vilão para as aposentadorias e pode diminuir muito o valor delas. É um meio de ser aplicado principalmente na aposentadoria por tempo de contribuição, sem que a regra dos pontos tenha sido alcançada. O fator previdenciário ele leva em consideração 3 variáveis: a expectativa de sobrevida, quanto mais cedo você se aposenta, menor o fator previdenciário. A idade mínima, quanto maior é a sua idade, melhor o fator previdenciário. E o tempo de contribuição, que é quanto mais tempo de contribuição você tiver, melhor o fator previdenciário. O que devemos entender é que a cada ano que passa, o fator previdenciário tende a ser pior por conta da expectativa de vida. Todo ano, no final de novembro e começo de dezembro, o IBGE ele divulga a expectativa de sobrevivência do brasileiro, que continua melhorando, ou seja, a expectativa de sobrevida ela continua melhorando a cada ano. No entanto, quanto melhor a expectativa de sobrevida, pior fica o fator previdenciário. Ou seja, a forma do fator previdenciário é complexa, não vale a pena aprender. Portanto, é necessário a intenção do advogado, especialista na área, é que ele entenda, certo, caso a caso, e descubra uma solução mais vantajosa para o seu cliente. Tá? O que os especialistas analisam no fator previdenciário é se o aniversário está muito perto, que deve ser esperado, quando você completa mais um ano, a expectativa de vida diminui, o fator previdenciário vai aumentar. Além disso, você terá um pouco mais de idade e tempo de contribuição para melhorar o fator previdenciário. Se você completa em alguns meses alguma aposentadoria sem o fator previdenciário, é sempre preciso manter o olho em todas as possibilidades de aposentadoria, porque muitas das vezes, se você esperar alguns meses, pode trazer outra aposentadoria melhor, muito melhor, sem o fator previdenciário. Quando falamos da reforma do fator previdenciário, falamos de reforma praticamente, que acabou com esse fator, ou seja, praticamente acabou, pois agora só há uma regra de transição que se utiliza esse fator para calcular o valor da aposentadoria, e é em regra a do pedágio de 50%. Além disso, quem tem direito adquirido a uma aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade antes da reforma, o fator previdenciário poderá ser aplicado. Tá? Ao passar dos anos, isso vai reduzindo, certo? E pode ser até extinto. Quando falamos de fator de redutor, certo? Também chamado de alíquota, redutor, como o próprio nome sugere, ele diminui significativamente a aposentadoria. Com a reforma, a maioria dos aposentados entram com esse fator, entra nesse redutor, que são elas: as aposentadorias por idade, aposentadoria por ponto progressivo, aposentadoria dos servidores públicos e aposentadoria especial. As regras de transição das aposentadorias, através do redutor
das aposentadorias com a reforma, eles valem para quem começa a contribuir para o INSS depois da vigência da reforma de 2019, ou que começou a trabalhar antes dela, mas não conseguiu reunir todos os requisitos para se aposentar, seja ter tempo de contribuição, mas não ter idade, certo? E funciona da seguinte maneira: feita a média de todo o seu salário, dessa média ele receberá 60% mais 2% ao ano que exceder a 20 anos do tempo de contribuição para os homens, que exceder 15%, 15 anos de tempo de contribuição para as mulheres. E para os servidores públicos, 60% mais 2% ao ano, que exceder 20 anos de tempo de contribuição, tanto para homens quanto para mulheres. Esta é a regra geral para se calcular todas as aposentadorias a partir da reforma. E qual o limite mínimo e máximo de aposentadoria? Quanto ao limite mínimo e máximo da aposentadoria, depois de todas as médias, de todos os redutores, fatores e alíquotas, o último passo a se ver é se o valor final obedece ao limite mínimo e máximo da aposentadoria. Ou seja, ninguém pode receber aposentadoria menor que o salário mínimo e também ninguém pode receber aposentadoria maior que o teto da própria Previdência Social, do INSS. Vamos ficar por aqui, já demanda-se 21 minutos de aula. Muito obrigado a todos, espero ter contribuído com todos vocês. Em uma outra aula nós falaremos da Previdência Social. Forte abraço a todos.